5 de junho completa 42 anos que foi descoberto o vírus do HIV no mundo. Em Pernambuco, pelo menos 42 mil pessoas vivem com o vírus. No Brasil, já são quase 900 mil pessoas. Nós fomos até o Serviço de Atendimento Especializado de Arco Verde conversar com a doutora Cristiane Marcela, para saber o que mudou no tratamento nesses 42 anos. Nesses últimos 42 anos, teve novas informações, as crianças que nasceram com HIV, que a gente acompanha aqui, que eu faço parte de pediatria dessas crianças, elas não estão, tem a mãe com o vírus, mas essas crianças elas não desenvolvem a doença. Isso aí é uma coisa muito boa porque a gente trabalha também a parte de incentivar durante a gestação que aquele remédio, aquela medicação que a gente dá para a mãe pode ajudar na vida do filho dela. E aí a gente já começa a conscientizar ela logo no pré-natal, que ela não pode amamentar, que ela não pode fazer... tem que ficar tomando um remédio para seu filho nascer sem essa coisa. Teve uma que chegou até perto de mim e disse, ela tinha perdido já um filho, porque não tinha tomado a medicação nessa gravidez, e quando procurou a gente fortaleceu isso dela e ela conseguiu terminar a gestação. No dia que essa bebê dela foi dada a alta, que a gente liberou ela com 1 ano de idade, 1 ano e meio, e o exame da menina deu negativo, ela ficou muito agradecida, porque como ela tinha perdido o primeiro filhinho dela antes, porque ela não fez o tratamento, ela achava que ia perder essa filha dela também. E aí foi assim, são coisas que são bem reconfortantes, que ajudam a gente, porque todo mundo acha que vai morrer por causa dessa doença. Você não morre por causa da doença, você morre se você não tiver cuidado. O que é que a gente via antes? Freddie Mercury, a gente via Cazuza, eles tiveram um HIV que naquela época a gente não tinha uma medicação que era muito, vamos dizer assim, eficaz. E aí, o que é que acontece? Você toma a medicação, você tem uma qualidade de vida e você vai viver bem, entendeu? Você vive bem, eu sempre até oriento, eu digo assim, minha gente, vocês têm que entender que é feito um paciente que tem pressão alta. O que é que o paciente de pressão alta tem que tomar remédio pelo resto da vida? Porque se você deixar de tomar, você vai ter um AVC ou um infarto. Paciente que tem diabetes, se tiver descompensado, não vai ter todas as consequências, então você vai ter que tomar esse remédio até a gente um dia achar uma vacina ou um remédio que trate o HIV. E aí existe também preconceitos das pessoas em relação ao HIV doença, que é a AIDS, e você ser portador. A gente tem na internet muitos blogs e muitas coisas que pessoas que vivem com HIV. E aí é uma coisa que o pessoal diz assim, não, mas aí eu vou morrer essa semana. Nunca acontece isso. Só os pacientes que abandonam o tratamento, os pacientes que acham que estão derrotados. E a gente faz isso porque aqui a gente tem psicólogo para ficar fazendo tratamento desse paciente, entendeu? E aí esse paciente ele consegue, e se precisar de psiquiatra, a gente tem uma rede também que ajuda também, manda esse paciente para o CAPS. Então, assim, é um tratamento que tem que ser de uma equipe multiprofissional. E aqui a gente trabalha desse jeito. Por quê? Porque antes as pessoas elas ainda têm muita discriminação sobre esse vírus. Os tratamentos que tem disponível, eles são todos disponibilizados no governo. E, por exemplo, em relação às crianças, a gente também tem um tratamento para elas específico, que é até mais ou menos, eles são acompanhados até 1 ano de idade, e eles recebem um auxílio de leite até o 4º mês de vida, que eles vão ficar recebendo a quantidade, já que a mãe não pode amamentar. Você precisa também fazer o acompanhamento, porque muitos pacientes eles não vêm para o acompanhamento, não fazem a carga viral, e a gente tem um tempo que é estipulado para você fazer a carga viral e fazer esse acompanhamento. Eu já peguei paciente que diz assim, não quero fazer o exame se tiver alguém da minha cidade aqui. A gente tem que fazer uma mágica para que não bata, para que esses conhecidos não estejam. E às vezes é impossível, porque aí eu disse, olha, se você não sente à vontade, procure fazer esse exame em outro centro, em outra cidade. A gente tem muito paciente de fora,
de Recife, de Caruaru, de Petrolina, que vem para cá para não ficar sendo exposto. Isso aí é uma coisa que pode acontecer. Mas a gente trabalha aqui com sigilo, a gente tenta fazer o possível que o paciente se sinta bem, mas às vezes o preconceito está dentro da cabeça dele. E aí é difícil, porque, por exemplo, se você estiver em São Paulo, uma vez eu peguei um Uber, eu estava conversando com a menina, que é a motorista, ela disse para mim, mas eu tenho vírus, não sei o quê. E ela fala como se fosse uma normalidade. Mas se a gente fala que tem um vírus aqui em Arco Verde ou nessas regiões, a discriminação é muito grande. Tem gente que se afasta até de você. Então, é uma coisa que eu tenho AIDS, eu não tenho AIDS, eu sou portadora do vírus. Isso aí tem que ser bem dito, entendeu? Porque a AIDS, você não vai contaminar se você tiver, se você não tiver um fator de risco muito grande, ter mexido ter tirado sangue, entendeu? As meninas aqui, a gente faz um trabalho e a gente tem contato com paciente com tuberculose, a gente tem trabalho com paciente que está com a carga viral altíssima, podendo até ter risco profissional, assim, de acontecer um acidente. E outras vezes também, a gente tem paciente que a gente pega também aqui pacientes que precisam, pacientes de hospital, pessoas de hospitais que têm o risco de acidente de trabalho, que são perfurados por agulha, né? E aí a gente também faz esse trabalho aqui da profilaxia pós-exposição. O HIV, o que a gente tem, eu vou até fazer uma propaganda aqui da minha camisa para vocês verem. É o quê? A gente tem que ter a paz, o amor e a prevenção. Melhore sua qualidade de vida porque Deus deu uma segunda oportunidade. Eu acredito muito em Deus e eu vejo que Deus deu uma oportunidade para você melhorar. E se você está melhorando, então... E também, outra coisa também que eu vejo é que eles se acham muito culpados, sabe? Eles se acham culpados porque pegou o vírus. Eu disse, mas aí, é como eu digo, quem nunca fez uma besteira na vida que não pode depois... E, como eu disse, se tem o remédio, se tem a medicação, é uma segunda oportunidade que vai ser dada, entendeu? Então, não é desistir. Apesar da eficácia do tratamento do HIV com medicamentos retrovirais e ainda a medicina e a ciência lutando para encontrar a cura definitiva para o HIV, o único meio de prevenção ainda é o uso da camisinha. Mas é importante salientar que os maiores fatores de risco para essa doença ainda são o preconceito e a desinformação.